Você vai assistir agora programa Cidadania Legal, apresentação Roberto Moraes. Tudo bem com vocês? Rádio e TV Mister Web na sintonia da programação. Nosso programa Cidadania Legal com você hoje, trazendo um tema muito importante para a gente discutir. Sabe qual é o tema? Direitos humanos e a realidade que nós vivemos. O que uma coisa tem a ver com a outra? E o nosso programa decidiu aqui convidar, né, o nosso companheiro Marcos para conversar um pouco com a gente. Ele que é do CEDEP, ele que é presidente do CEDEP do Campo Limpo e também membro da coordenação executiva colegiada da ação educativa. Então, nós vamos bater um papo, a gente vai tricotar sobre esse assunto aqui para você entender exatamente o que são os direitos humanos na nossa vida, não é? Então, o Marcos vai ajudar a esclarecer um pouco essas dúvidas que a gente tem com as falas que a gente ouve. Tudo bem com você, Marcos? Ô, Roberto, tudo bem? E agradeço aqui o convite para que a gente, né, debata esse assunto importante junto com todas as pessoas conectadas, articuladas, participantes aí da Rádio TV Mister Web. E nesse programa, que já tem trabalhado outros assuntos, né, o programa Cidadania Legal, que presta um serviço importante nessas questões de esclarecimentos, né, aqui para a nossa comunidade. Mas muito obrigado pelo convite. Muito bem, está aí o Marcos, né? O Marcos, nós elencamos aqui várias perguntas para ele, nós vamos tentar, são 13 perguntas que a gente elaborou e a gente vai tentar, em 60 minutos, discutir tudo isso aqui, né? Mas fica ligado você aí. E outra coisa, você também, assistindo a gente, embaixo no vídeo, você vai ter lá comentários. Você pode entrar lá, fazer seus comentários, o que você está achando aqui da conversa, o que é os direitos humanos para você, o que são os direitos humanos para você. Escreve aí, participa do nosso programa, né? Aqui no YouTube, embaixo você vai ver, né? Que você pode lá também conversar a respeito. E nós temos um canal de comunicação também, vamos ter aqui o contato do Marcos, para que você possa também, querendo conversar com ele sobre o assunto, convidá-lo para alguma palestra, ou em escolas, ou qualquer outro local. Bate um papo com o Marcos, né? Você vai gostar dele aí. E vamos lá no nosso programa Cidadania Legal, começar então aqui falando da questão dos direitos humanos e a realidade. Esse é o nosso programa de hoje. O conceito é a realidade, Marcos. Na teoria, direitos humanos são universais. No entanto, qual é a diferença, não é, entre a lei e a realidade vivida por quem mora principalmente na periferia do nosso Brasil? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, Roberto, de fato, sim, os direitos humanos eles são universais naquilo que está escrito, afirmado, que foi um acúmulo, uma conquista da humanidade em certa época. Nós vamos lembrar que quando surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós estamos vivendo um contexto do pós-Segunda Guerra, né, sobretudo na Europa, em que houve uma destruição de muitas vidas, né, muitos seres humanos em geral, sobretudo soldados, aquelas pessoas que estavam na frente do campo de batalha, que normalmente não eram os que decidiam sobre a guerra, sobre os rumos do que acontecer. Então, nesse contexto, a humanidade estava assim tão desiludida, as pessoas estavam desenganadas com a vida, que surge um forte acordo de falar assim: os direitos são universais, a vida é a mais importante. Né? E o que acontece agora, fazendo a gente passando para o Brasil, né? Aqui no Brasil, vamos fazer um recorte a partir da Constituição de 88, né? Que a gente chama de a Constituição Cidadã. Ela, de algum modo, ampliou e conseguiu escrever conquistas importantes
na área da moradia, na área dos transportes, direitos das mulheres, sobre o direito à saúde, direito à educação. Muita coisa se ampliou para os brasileiros e brasileiras em geral, né? Foi um primeiro passo assim, ter o direito assegurado em lei, né, não, é importante, não garante exatamente o acesso universal a todas as pessoas, mas é uma conquista, está afirmado. Ou seja, tem um pacto das pessoas no país que vivem aqui, e é um pacto que está escrito por onde os governos se pautam, né, as autoridades, na hora de governar, tem que se levar em consideração a Constituição. Ter aquilo afirmado foi muito importante. Mas aí a segunda parte da sua pergunta, né, a questão da diferença entre a realidade vivida na periferia e a lei. Aí tem outros fatores. Nós temos um sistema econômico que é voltado para negar esses direitos que estão afirmados. Se eles estão afirmados ali na lei, né, há todo um sistema econômico e, de algum modo, apropriação também de vários postos da política. No Congresso, por exemplo, a gente vê muito forte isto. É um jogo de poder que nega, né, e que há uma apropriação que nega o direito a todos, porque há uma apropriação privada dos recursos do Estado. Se nós formos olhar, por exemplo, pegando os dados lá de 2022, cerca de 46,3% dos gastos do governo federal, né, com aquilo que arrecada de impostos, foram recursos destinados para a amortização da dívida pública, no geral. Então, como é que a conta fecha? Nós estamos afirmando na Constituição, na lei, que temos direito. E quase a metade do dinheiro que a gente arrecada, eles são destinados para os credores da dívida, que normalmente são os grandes bancos. E grupo de pessoas bilionários, né, e que estão cada vez acumulando mais, e o Estado brasileiro fica sem condições de atender essa grande demanda de direito. Marcos, para a nossa comunidade entender bem a questão. Gente, o que é o presidente da República falando a nível de governo federal? Ele é um administrador do dinheiro. Que dinheiro? Aquele dinheiro que você vai lá no mercado, faz a compra e paga o imposto, deixa lá. É o pãozinho que você come, paga o imposto, deixa lá. O que a Constituição fala? A Constituição, se ela fosse respeitada e se colocasse em prática o que está dizendo ali, a gente não estava tendo muitas dificuldades, né, no nosso país para ter os benefícios voltados para a nossa classe, principalmente menos favorecida. Então, através da Constituição, tem lei, está lá, mas os próprios legisladores que fazem as leis não as cumprem, não é? Esse é o grande problema. E como é que a gente faz para fazer cumprir a lei? Aí é uma questão que a gente vai até entrar aqui, né? Que vai depender de você. Agora, como é que você se movimenta para fazer com que as coisas não sejam voltadas para prejudicar o seu direito ao atendimento numa unidade de saúde, né, numa UBS, ou, enfim, tudo que a gente depende hoje é de políticas públicas, né, Marcos? Agora, quando a gente tem a Constituição, os próprios legisladores que as fazem não cumprem através de ficar fazendo a manutenção do bem-estar social da elite, aí complica, né? Aí é onde o Marcos está falando, que é justamente essa questão da operação do dinheiro, que a gente fala muito, ou vocês ouvir falando lá, olha, quem que comanda o país é o pessoal da Avenida, que antigamente era paulista, hoje não, né? Hoje mudou, que são os banqueiros que estão aqui na, como é que chama? Lima, ali Faria Lima. Né? Então, é isso. Faria Lima, é toda aquela região. Então, Marcos, a gente tem um pepino muito grande aí, porque a informação, ela não chega na nossa comunidade. Por isso da importância de você estar falando isso, né? Para esclarecer justamente. E o que a comunidade tem que fazer nesse sentido, Marcos, aproveitando esse gancho dessa pergunta? Não, o fundamental é isso, né? Porque o direito humano, ele é direito, e até para a gente falar assim, bom, no papo reto, né? Nós temos direitos humanos porque somos humanos.
o Roberto é humano, eu também sou humano, e várias das pessoas aqui que estamos vindo somos humanos. Se nós estivéssemos falando de direitos, sei lá, de animais, de pet, aí seria outra coisa. Então o direito humano é fundamental porque somos humanos, a gente tem direito à dignidade. E aí, para que a gente consiga alcançar esse patamar de dignidade que o Roberto pontuou há pouco, né? É só com organização e luta. E aqui, felizmente, eu conheço o Roberto já há alguns anos, nós participamos de muitas lutas, muitos movimentos, né? Por aqui. Há vários equipamentos públicos, hospitais, como, por exemplo, o Hospital de Campo Limpo, o Hospital do Emboimirim, equipamentos de saúde, todas as UBSs, né, e tudo aquilo que é retaguarda na área da educação, foram conquistas nossas com luta. Então, respondendo diretamente à sua questão, Roberto, como é que se faz com todo esse constrangimento de que aqueles que decidem no Congresso sobre destinação dos recursos decidem em função de que se permaneça esse sistema da dívida externa, esse sistema que leva boa parte dos recursos para aqueles que efetivamente não precisariam do Estado, mas olha que interessante, são aqueles justamente que dizem, o Estado mínimo e tal, são os que vivem às custas do Estado. É a mesma questão do agro. O agro, sem o recurso da sociedade brasileira, ele não para em pé, ele não se sustenta. Seja por renúncia de dívidas, né, seja por formas de perdão, né, todo subsídio na não pagamento daquilo que seria para exportar os produtos do agro, a soja e tal. Então, você tem todo um sistema do Estado montado para ter pouco recurso para o que interessa, para a efetivação dos direitos humanos, né, que são fundamentais, como foi nós, como humanos, né, a gente precisa de comer, precisa se vestir, você precisa usar um transporte, ter lazer, né, você precisa de fazer fruir várias coisas para que a vida aconteça. E aí, isso você precisa de recurso, né, precisa de uma estrutura de financiamento para que os direitos sejam efetivamente implantados. Marcos, a gente, né, eu vejo assim que nós somos uma pirâmide. Na ponta da pirâmide a gente tem as 6 famílias mais ricas do país, né? Os grandes banqueiros aí, enfim. No meio da pirâmide é a classe média. Na base nós temos a classe menos favorecida. E abaixo da pirâmide é a linha da pobreza, da miséria e tudo mais. Poderíamos ser um país de primeiro mundo e tá todo mundo e todos, a população brasileira poderia ter uma condição social muito favorável a partir de que aquela pirâmide permitisse. Ela não deixa as pessoas ter uma condição social favorável. E a gente percebe que na sociedade, o que acontece, né? Acontece que a gente vê ainda a sociedade, por falta de informação e de tudo mais, não entender isso. Chega no momento eleitoral, o que ela faz? Ao invés dela votar nas pessoas que estão ali lutando pela realidade de transformação dessa sociedade que mais precisa de serviços públicos, ela vota nos representantes que são da elite, né? E aí a gente fica muito fraco no Congresso Nacional, no Parlamento, e às vezes você tem um governo que é progressista, que pensa na sociedade como um todo, mas a maioria que foram eleitos no Parlamento acaba prejudicando o governo progressista, não deixa fazer as coisas. É isso que a gente vive, não é verdade, Marcos? E a gente acaba sendo prejudicado, como fomos prejudicados com a Sabesp, por exemplo. Toda privatização não é bom para nós que dependemos de políticas públicas, não é isso, Marcos? É isso, você tem dos recursos do Estado, né, e toda a lógica de funcionamento voltada então para essa minoria. E quando o Roberto tocou nesse tema, eu achei fundamental
a gente já antecipar, trazer aqui para o debate um ponto, que é a questão toda a crítica que a gente faz às privatizações, né, a forma de transformar aquilo que é direito em alguns serviços de péssima qualidade, aquilo que não pode ser transformado em serviço porque tem que assegurar a vida, né? A questão da água, da educação, da saúde, né, do transporte. Pode-se ter parcerias, algumas coisas, mas não fazer aquilo que foi feito, né, recentemente com a privatização. E eu já quero vincular isso a uma questão ligada a essa que você tocou, a pirâmide da sociedade, que muitas vezes tem uma coisa que acaba sendo naturalizado, que é o racismo estrutural, né? É como se fosse normal, né, ter no topo dessa pirâmide, não por acaso, e falar, bom, é algum destino, alguma coisa específica, uma bênção que algumas pessoas têm para estarem 6 famílias lá no topo. Não, foi a apropriação da riqueza produzida pela maioria das pessoas. E como se deu essa apropriação? Bom, muito recentemente você tinha políticas de Estado, políticas públicas que legitimavam e apoiavam a escravização de pessoas. Então você tinha todo um sistema montado, né, para legitimar, como se a cor da pele fosse um fator que fosse fonte, gerasse essa desigualdade que tem. Aí você tem, para dialogar com isso, você tem o que é chamado do sistema da branquitude, né? Que nós brancos reproduzimos e naturalizamos essas desigualdades, Roberto, e a gente acaba entendendo como se fosse assim a vida. E aí vai se negando direito para boa parte das pessoas, né? E aí você falou, seja a média dessa pirâmide, a base, e aí você vai, quando você olha para a base, para o topo, você vê uma sociedade totalmente racializada, você vê as pessoas que têm sexo, têm cor, né? Você vê a população negra sem acesso aos direitos fundamentais. E aqui na periferia é muito evidente isso, né? Então é dentro desse contexto de racismo estrutural, apropriação por poucas pessoas da maioria do recurso produzido pela sociedade, uma reprodução de um sistema em que os deputados, deputadas, aqueles que estão no Congresso, são vinculados a famílias e ou empresas que patrocinam ou que têm vínculos, né, de compromisso com aquilo que essas elites querem ver perpetuado na política pública. Então, é uma falácia que o Estado é muito grande e tal, mas o Estado está todo voltado para financiar essa vida desigual que nós temos hoje. E nós temos que inverter e fazer o papel do Estado, como, né, tem muitas vezes pontuado, propostas que sejam mais democráticas para a sociedade, né, que a gente possa ter pessoas que representem a maioria da população eleitas para o governo federal, né, para o Senado, né, e para o governo estadual, deputadas e deputados federais, deputados e deputados estaduais. Muito bem, é o programa Cidadania Legal, com o Marcos aqui, presidente do CEDEP de Campo Limpo e também membro da coordenação executiva colegiada da ação educativa, não é? Ele que está trazendo aqui esse bate-papo para a gente estar aqui entendendo um pouco essa questão dos direitos humanos. Muitas vezes o tema é visto como algo distante ou acadêmico, né? Como podemos traduzir o conceito de direitos humanos para a linguagem do dia a dia da periferia? Como é que a gente faz as pessoas ter uma visão dos direitos humanos da forma correta, Marcos? O que falta para a gente poder trazer isso para a nossa população? Primeiro, trazendo para aterrizando esse conceito que é mais genérico, né? Gente, é o direito à vida básica. Você que está ouvindo aqui, você não precisa de comer, você não precisa se vestir,
você não precisa de transporte, né? Tudo isso que a gente pode falar, não, mas eu só vou ter isso se eu puder comprar. Perfeito. Você, em algum modo, tem que ter uma coisa que é fundamental, que é o direito ao trabalho. Bom, mas você tem que ter direito ao trabalho, não a qualquer trabalho, um trabalho digno. Bom, é um trabalho que você possa receber por ele para ter condições de suprir todas as suas necessidades. Se hoje o salário mínimo fosse equivalente àquilo que, conforme ele tinha sido criado, né, nós teríamos um salário mínimo que seria pelo menos na faixa de 5 mil e pouco, segundo o Diese, né? Então você, para sustentar todas essas condições, quer dizer, os direitos, eles estão ligados a essa questão do trabalho. E uma coisa que é importantíssima a gente retomar, que fala, para comer, para morar, para ter saúde, para ter lazer, para ir e vir, para ter segurança, né? Todos os direitos, eles são interdependentes, é um palavrão aqui, interligados. Não tem um maior e um pior do que o outro. Isso que é o direito à vida, ele depende, para que ele seja efetivado com dignidade, que tudo ocorra simultaneamente, né? É tudo junto ao mesmo tempo, aqui e agora. Né? E uma coisa que eu nunca esqueço, né, como militante, ativista na área dos direitos humanos, uma coisa que a gente sempre fala, quer dizer, o que se afirma aqui é sempre o direito a ter direitos, porque não cessa. A nossa vida é muito dinâmica. Nós, humanos e humanas, somos muito criativos. E aí surgem questões de direitos que a gente sequer hoje imagina, para que a gente tenha vida digna, com qualidade, com felicidade, com prazer, né, para todo mundo. Então, esse ponto é fundamental. E você pontuou de novo a questão de como que ele não... Aqui, traduzir como é que ele acontece no dia a dia na periferia. Aqui você tem a negação total desses direitos. Né? Em muitos casos, a negação vem também misturada com essa questão da violência, com a questão da insegurança, né? E aí eu já entro talvez num ponto, Roberto, que você falou, essa questão dos direitos básicos, né? A violência, já entra também um pouco nisso, né? Que é uma... essas conquistas, como eu mencionei há pouco, né? Que nós tivemos aqui olhando aqui essa periferia sul de São Paulo, com grupos de movimentos, nós tivemos muita luta para conseguir tudo. E mesmo assim, né, alguns ainda relacionam direitos dessas nossas lutas como se fosse defender direitos humanos, aquele chavão, né? Direitos humanos, defender bandido. Bom, mas como é que a gente vincula isso? Primeiro que tem uma mídia, o Roberto começou a falar no início do programa, uma mídia que ela é conservadora e ela é criminosamente enganadora daquilo que se passa na vida das pessoas. Então, ela promoveu por meio de vários programas em que você, de algum modo, tinha grupos de solidariedade, pessoas se preocupando com o direito à vida, né, que estava sendo negado para alguns grupos da sociedade, como se defender certos grupos, né, que cometeram algum erro, um delito, fosse vinculado a direito humano só defende bandido. Vocês viram que nós estamos a quase meia hora do programa, nós falamos de uma série de direitos, né, e que agora nós estamos pontuando que se o direito à vida dessas pessoas que cometeram esse delito estiver ameaçada, nós temos que também proteger. E aí eu começo a lembrar das experiências aqui na periferia, né, a gente correndo para socorrer algum vizinho, ajudar uma pessoa para levar o filho no hospital, tinha algum problema sério, um acidente e tal, e você não queria saber se aquela pessoa era filho de A, de B, né, como é que ela chegou a ser ferida. Porque o direito da vida, gente, ele é interessante. Ele ainda, em alguns lugares, ele é aglutinador de solidariedade e de vida e de esperança. Se você diz que alguma pessoa, e aí você vai racializando de novo, né? Você vai dizer, pessoa preta, pobre, da periferia, teve vinculado a alguma questão que pode ser relacionada a direitos
a alimentação, né? A pessoa fez o que é chamado um corre, foi ali, pegou 1 litro de leite, pegou uma coisa para comer, saiu correndo, e essa pessoa é pega, vai ser linchada porque tirou alguma coisa que era propriedade privada de outro, né? Gente, essa pessoa tem que ser tratada dentro daquilo que diz a lei, com respeito, né? Com cidadania, respeitando, porque a gente tem que entender todo o processo que levou. Como é que aquela pessoa teve tantos direitos negados para ela chegar a cometer, inclusive, um crime? Né? Aqui não se trata de ficar passando a mão dizendo, não, tá tudo certo e tal. Só quero dizer que os direitos humanos, eles são tão humanos que cabem todas as pessoas. Se alguém disser que, né, que falar direitos humanos para humanos direitos, né? Os humanos direitos são aquelas pessoas que estão vivendo na sociedade, que é a sociedade que ela é baseada na conquista da Constituição de 88, né? Premiada por direitos. Não dá para a gente também ficar separando, aquele humano direito, aquele direito humano, aquele humano, ele é mais direito do que o outro. Bom, somos humanos. Se somos humanos, temos direitos. E aí sejam quaisquer pessoas, né? Então é uma questão polêmica, mas eu acho que a questão é a gente fazer essa afirmação taxativa, senão as pessoas ficam com dúvidas sobre isso. Porque é muito claro a gente perceber o seguinte: se você pega a estrutura dos presídios, né? Quem é que está lá? A maior parte é a classe menos favorecida, onde não chegam os direitos humanos. E você vê lá essa pirâmide, elite, presa lá. Então, como é que fica isso, Marcos? Não, interessante. Agora, tem um exemplo, né? A mídia fala fino quando, vamos dizer assim, o bandido é rico, né? Nós tivemos agora, por uma competência do Ministério da Fazenda e aliança com a Secretaria da Fazenda aqui do Estado de São Paulo, quando chegou lá para pegar as cabeças do crime organizado na Faria Lima e tal, porque bloquear onde é que tem a movimentação de recursos, de dinheiro, né? Não é você ficar prendendo bandidinho pobre da periferia e tal, em dezenas, em centenas, e falar que isso dá mídia, isso dá exposição, a polícia e os governos estão combatendo o crime e tal, né? Quando na verdade se trata de ter operações inteligentes para chegar a esses casos. E o outro exemplo, Roberto, que eu acho que vale a pena a gente sempre lembrar, né, é que depois que ocorreu no dia 8 de janeiro de 2023, quando bandidos lideraram e conduziram várias pessoas, algumas inocentes, sei lá, estavam envolvendo, né, numa tentativa de golpe contra a democracia. A esses bandidos, alguns deles condenados, 27 anos e pouco e tal, agora como prisioneiros, né? Eles lideraram e conduziram aquela baderna toda, aquela situação, depredação de patrimônio público, né? Os direitos humanos também foram a base para que eles tivessem amplo direito à defesa. Então você viu, de algum modo, bandido rico, bandido de prestígio, bandido que havia exercido cargo na presidência da República, em outros lugares e tal, sendo julgado e condenado por um crime contra a democracia, né? Então, ou seja, essa dinâmica dos direitos, né, acabou tendo essa situação que a gente dá como exemplo. Agora, no sistema prisional, eu acho que aí, infelizmente, a polícia ainda prende de modo errado, investiga muito pouco daquilo que a gente sabe, que não tem um sistema para buscar realmente as cabeças e o topo de quem está, né, recebendo o produto roubado, na receptação e tudo isso. E isso, então, não funcionando, não estarão presos essas outras pessoas que você mencionou. Então, é nesse sentido todos que a gente coloca, né? Você vê direitos básicos, aquele dia a dia que a comunidade vive depende de políticas públicas,
é o direito à segurança, não é? A questão da violência colocada, a sensação de segurança do morador da periferia, que sensação ele tem, não é? Na questão, por exemplo, do saneamento básico, o asfalto, hospital, a falta de atendimento, a falta do investimento no hospital, a privatização chegando para tirar tudo que é direito seu, não é? Eu estou vendo aqui, a gente olha, nós estamos vendo agora na parte da educação, o governo estadual privatizando a educação, não é? A Sabesp já foi privatizada e o povo está sentindo aí o que é a privatização da Sabesp. A Enel também, não é? Ainda bem que o presidente da República decidiu encerrar o contrato com a Enel, não é? Mas por quê? Agora, por que também tem uma discussão para voltar a estatizar a Sabesp novamente? Porque a população está encarecendo muito, está tomando água suja, um monte de coisa. E privatizar, gente, toda vez que você ouvir falar de privatizar, é alguém que quer ter lucro, tá? E esse lucro deixa de lado qualidades do serviço público, não é? Então, você já pensou? Olha, a educação, a prefeitura agora disse que vai privatizar, não é? O Estado já está fazendo esse processo. E como é que fica? Como que vai ser a vida da comunidade que depende de uma educação de qualidade? Você acha que você vai ter educação de qualidade? Vai piorar, não é? Então tudo aquilo que é privatizado, eles têm a preocupação de quem compra do Estado setores públicos importantes que não deveriam ser privatizados. O Estado tinha que cuidar, porque a população ela se beneficia com isso. Um dos exemplos, se privatizar a saúde, o que vai acontecer? O SUS acaba. Você já imaginou o que é o SUS acabar na sua vida? Não é? Então, Marcos, tudo isso faz parte do componente dos direitos humanos, não é? A questão que a gente vê do transporte público, a mobilidade, hoje está tudo na mão de particulares, não é do Estado. Então, por isso é o que explica quando você vai pegar o metrô lotado, quebrando os trens, aquela mazela que a gente percebe, é por conta da privatização. Então, a gente não pode permitir isso. Agora, para a gente chegar a ter conhecimento disso tudo, é por isso que nós estamos aqui conversando sobre os direitos humanos. Olha o quanto o direito humano tem a ver no seu dia a dia com a sua vida. Não é aquele jargão que quer te imputar, porque os direitos humanos só defendem bandido. Não é isso, não é? Agora, falando sobre a questão de investimento na educação, a população hoje, se lá tem um presídio lotado, é porque foi negado o direito das pessoas em ter condição de vidas melhores, não é? Olha, hoje você tem a cidadania, mas nem você sabe o que é cidadania, não é? A gente tem dificuldade de entender isso. E a cultura e a resistência, tudo isso entra no bolo. Então, Marcos, de que maneira a gente acha que pode mudar esse tipo de situação para as pessoas terem um pouquinho mais de conhecimento, de informações, cultura, não é? A discussão em comunidade, falando sobre direitos, tudo isso aí você acha que também ajuda a entender melhor a questão dos direitos humanos? Ah, sem dúvida, Roberto. Inclusive, eu acho que nós temos que comemorar, né, com muita e divulgar em vários lugares, né, esses últimos anos, esse movimento cultural, os saraus, os coletivos de cultura, o movimento hip hop, né, e grupos que atuam, né, aqui na periferia, transformando, né, a cultura, a poesia, a arte, a cultura que expressa a nossa vida, denuncia tudo que tira a vida e anuncia a possibilidade de superação dos problemas. Então, arte e poesia que convive com a dor, com a alegria, que salva, que faz as pessoas sonharem, buscarem utopia. Então, você tem esses movimentos culturais. Você tem também a juventude, o protagonismo juvenil nas últimas lutas que nós tivemos de enfrentamento aos processos de privatização aqui na cidade de São Paulo. Você tem nos grêmios estudantis esse debate sobre a qualidade da educação, os jovens não aceitando a reforma estrutural do ensino médio, protestando
se colocando contra essa redução da qualidade da educação vinculada apenas a uma educação profissional de segunda categoria, né? Negado o direito à educação universal para todas as pessoas. Então, esse movimento de recuperar, de se juntar as pessoas nesses coletivos que eu falei, né? Cultura, participação da juventude periférica, que inclusive tem ocupado bastante espaço. A luta contra a plataformização da educação, aquilo que é imposto aos professores numa jornada extenuante de trabalho e que não assegura qualidade nenhuma de educação. É tudo muito conteúdo muito chapado, tudo direcionado, sem debate, sem uma educação crítica de qualidade, né? Então, essa movimentação eu acho que vai anunciar coisas boas, Roberto. Agora a gente tem esperança com essa juventude. Você sabe, Marcos, a gente aqui no programa Cidadania Legal, a gente tem recebido aqui jovens de agremiações das escolas, né? Porque todas as escolas têm um grupo de jovens que se movimenta, discute as questões no grupo. E eu fico perplexo de ver o seguinte, que aquela juventude que participou do nosso programa, de algumas escolas que tiveram aqui, cara, eu fiquei assim vendo a forma como cada um falava, cada um se articulava, e a gente não vê isso, porque tudo acontece no mundo dentro da escola, e a gente não vê isso fora da escola, né? E é muito interessante, por quê? Porque esse grupo de jovens que estiveram aqui, eles fizeram conversas que eu fiquei, meu Deus, aonde é que está essa meninada, tudo escondida? E a política precisando desses jovens. A política, gente, é a política no bairro, conversando com a comunidade, né? Sobre tudo que você vê na escola, discute lá, fazendo grupinhos ali, discutindo. Você poderia melhorar teu bairro, você poderia melhorar a sua escola, porque nós temos um grupo de jovens que a gente não enxerga, Marcos, que está escondida, a gente não tem noção. Aí o que acontece? Esse pessoal lá de cima da pirâmide, ele descobre toda essa oportunidade que tem com essa juventude e leva essa juventude para eles. Como que a gente faz essa discussão com a comunidade, a escola, que tem muitos jovens lá e não sabe, não tem, ele completa 16 anos, sai da escola e não sabe o que vai fazer com aquele título de eleitor que está na mão dele? Então, é interessante essa questão do poder que está na mão da juventude. E não dá para a juventude ir atrás desses aventureiros que ficam com essa conversinha de empreendedorismo, né? O pessoal usa aqui para falar tal do civirologia, né? Que a pessoa se vira naquilo que pode para viver. E o empreendedorismo, você pode e deve, né, buscar formas de melhorar na sua situação específica, individual, estudo, trabalho e tal, mas não dizer que você trabalhar 15, 14, 20 horas quase por dia, né, buscando algum sustento, você vai conseguir superar a situação, no caso aí de pobreza, né? Então esses vendedores de ilusões para a juventude acabam pegando o jovem numa etapa da vida de busca, né, de melhorias, de coisas que todos nós buscamos numa época, né? Mas eu acho que a juventude tem aberto os olhos, tem surgido vários grupos denunciando, então a juventude não está toda tomada por esses grupos, né? Eu acho que a gente tem, como eu falei, esses grupos aqui na periferia, os vários, e em outros lugares também. Acho que assim
a ocupação na própria universidade pública, ainda que seja um número ainda insuficiente de pessoas que acessam aqui a USP e tal, mas você já tem vários exemplos. Você tem surgido essas pessoas jovens que você se referiu aí. O que precisa é a gente dialogar com eles, né, sobre a importância e aí o que é fundamental, né, para fazer fluir os direitos humanos, né, que a gente tenha um papel central do Estado. Por isso, nesse processo eleitoral, né, se você não tem um Estado garantidor dos direitos, o Estado com o seu papel fundamental, né, seja o jeito de organizar as políticas públicas, seja o Estado que consiga entender e olhar para o cidadão e para a cidadã, para as pessoas que estão aqui na periferia, para que possa efetivamente incorporar a vida das pessoas, né? Aí você tem os programas que são fundamentais, como o Bolsa Família, programas, né, ligados ProUni, ligado à educação e vários que atingem uma faixa na sociedade para a gente ir mudando a situação. Então, é com essa articulação, a população participando, Estado forte, não forte só para Faria Lima, só para elite, para uma parte da elite, mas forte que esteja efetivamente voltado para os interesses da maioria das pessoas, né? Que monte com robustez, com aquilo que merece ser de recurso público, de funcionamento de máquina, né? A área da educação, da saúde, do transportes, enfim, o cuidado com o meio ambiente aqui na periferia é fundamental ter também, né? Então, é um Estado que planeja, que executa, que faz avaliação, que faz inovação de políticas, né? Sem o Estado garantidor de direitos, né, nós não temos sequer condições de falar em cidadania, sequer condições de falar em direitos, sequer condições de falar em direitos humanos em geral. Né? O direito à vida fica totalmente sacrificado por você ter um Estado que exerce o papel que não lhes cabe, porque se deixar no mano a mano, na luta do mais forte contra o mais fraco, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Desde o sistema de mudança, da abolição do processo de escravização, você teve uma população que foi deixada na rua, ao léu, né? Hoje, Marcos, a gente tem muito claro que nossa juventude hoje está na escola, está estudando. Eu até fiquei contente de ver essa semana uma informação que o Lula, através do MEC, está fazendo com que haja uma matéria na escola de cidadania, não é? Para poder dar justamente aos nossos jovens o conhecimento através da cidadania. Então isso significa o quê? Que você vai poder ter na escola aulas de cidadania. Não é aulas para falar que partido você vai votar, nada disso. É para você entender e conhecer direitos, deveres, obrigações, não é? E lutar por uma justiça social. É para você sair do portão da escola para fora sabendo que rumo você vai tomar. E hoje, se não fossem as políticas públicas colocadas pelos governos que se preocupam de fato com a comunidade menos favorecida, a gente não teria o SUS. O ProUni veio, cara, hoje, mais de 50% dos alunos da USP são alunos da periferia que conseguiram, através do ProUni, entrar numa USP. Eu acho que o Marcos até conhece um pouco o movimento da USP, sabe o quanto que as políticas públicas colocadas por um governo que pensa na comunidade menos favorecida, traz dessa comunidade menos favorecida ela ocupar o seu espaço que é de direito. Porque é cota, não sei o que. Olha, se não fizer isso, você não vai ter espaço, não é? Então, a cota não seria necessária se a gente tivesse um país que tivesse uma visão social 100%. Não tem. É aquela turminha de cima pensando só neles. E outra coisa, Marcos, se a USP ela é pública,
Por que é que o pobre é que tem que pagar faculdade, enquanto que o filho do rico está lá na USP? Aí alguém vai falar, mas você tá com preconceito, não sei o quê. Gente, não é nada. É que dentro da USP, todo mundo tem direito, mas não pode ser também a maioria dos espaços para os filhos de papai. Nós temos nossos alunos da periferia que precisam acessar, e estão acessando e estão mudando. Não é, Marcos? Não, a partir desse último exemplo que você trouxe, vamos dizer assim, o jovem pobre que paga uma faculdade aqui, ele paga duas vezes, ele paga duplamente a faculdade. Uhum. Quando ele compra o sanduíche, quando ele compra o feijão, quando ele compra o arroz, ele está pagando a USP, por meio dos impostos arrecadados pela sociedade. E aí ele paga a mensalidade daquela faculdade que ele estuda. Então é uma situação injusta. Fora que a maioria dos jovens no ensino médio está no ensino público, né? Uhum. Então você assegurar o sistema de cota, porque vamos voltar à questão do racismo estrutural, essa naturalização das desigualdades. Antes a cota era 100% branco. 100% branco. 100% branco. Opa, então nós estamos falando de um número aí. Agora você permite, né, um percentual por meio das cotas, políticas afirmativas, de acesso a essa universidade de pessoas que não está numa situação de disputar com aquele que tem aula normalmente, todos os dias, uma educação que o professor não falta, que está tudo organizado, e você acaba colocando como se todos que tivessem outro sistema educacional que não é ainda com essa estrutura, como se estivesse disputando de modo igual. É totalmente desigual. Então, essa questão dos direitos, voltando aí, né? O direito à universalização dos serviços, ela tem que ser para todas as pessoas. Para todo mundo. Né? O acesso. Inclusive, eu lembrei, falando uma coisa, nós estamos falando da interdependência dos direitos, né? A questão da política de mobilidade, a tarifa zero e tal. Quer dizer, você assegurar o direito à mobilidade, o direito ao transporte, né? Você assegura o direito de exercer outros direitos, que é o direito à saúde, o direito ao trabalho, o direito à educação e por aí, né? Outras possibilidades. Muito bem, é o programa Cidadania Legal, já estamos aqui terminando, Marcos. Olha que numa conversa dessa a gente colocou tudo o que a gente estaria aqui colocando nos itens, então você abordou todos os temas aí. E o que a gente, quando você fala da questão do Estado e a justiça, não é? De realmente, de fato, permitir que haja justiça e que o Estado permita que as pessoas tenham direito às políticas públicas. Não é o Estado mínimo. Não podemos ter um Estado mínimo. Estado mínimo, quem é que vai se garantir se também ficar privatizando tudo? O governador, o prefeito, da onde que vai sair o salário dele, hein? Né? Então, é do Estado mínimo. Bom, de qualquer forma, tudo isso, a nossa juventude tem que estar estudando, participando, conhecendo, buscar informação de cidadania. Não é você ficar esperando cair do céu, não. Hoje a nossa juventude precisa saber mais. E hoje, com todas as facilidades que a gente tem aí, de consultas, não é? Você tem informação. A gente precisa buscar as informações corretas. Então, o significado aí do conceito, do direito à periferia, a gente precisa, a nossa juventude periférica, a nossa população periférica, a gente precisa ter rodas de conversas, não é? Os saraus, que tem muita gente boa aí, não são aproveitadas, fazer discussões para que a nossa população participe. E eu, às vezes, chamo um pouco a atenção aqui dos partidos progressistas que não estão vindo na comunidade conversar com a nossa população. E quem está levando isso, quem que é?
a direita, a extrema-direita que está levando, não é? E a gente está perdendo muito com isso. Nós temos os nossos jovens, a gente tem um futuro na nossa vida aqui. O que a gente quer ser amanhã quando a gente crescer? Vai depender de políticas públicas. Se eu não tiver direito a elas, sabe quais serão os nossos direitos? Presídio. Que é o que nos oportunizam, né? Então a gente precisa aqui fazer uma coisa no sentido da gente buscar conhecimento. O Marcos faz parte do SEDEP. Eu vou pedir para ele falar um pouquinho do trabalho do SEDEP, e você que está nos assistindo, procura conhecer o SEDEP. Marcos. Então, o Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo, né? O SEDEP, tem vários programas. Nós estamos agora com cursos de formação, trabalhamos com justiça restaurativa, que é uma forma de você trabalhar muito mais humanidade, as questões de disputa do dia a dia. Nem toda briga, desavença precisa terminar, sei lá, em grandes problemas, sei lá, eventualmente, sei lá, morte, ou chama a polícia para cá, para lá, na escola. Então nós temos um grande programa na área de justiça restaurativa, com cursos para os gestores públicos, equipamentos, né? Tem muita gente dialogando e participando. Nós fazemos formação em vários lugares do Brasil, né? Atuamos também dentro do próprio sistema de justiça com os operadores do direito, né? Temos uma área de educação popular, com vários cursos voltados, né, na área da saúde e cuidados, né, com a saúde das mulheres, agora lançando um sobre a questão da gravidez, né, de como a gente se cuidar, né, como as mulheres desenvolverem uma gravidez com menos risco. Enfim, o SEDEP está sempre enraizado com a comunidade, participando de luta. Nós temos o Fórum do Idoso, que é um acontecimento muito legal, muito interessante, que acontece no SEDEP, acho que segunda, terça-feira do mês, né? Enfim, atividades para a gente se movimentar, para a gente discutir quais são os direitos, né? Entre no site do SEDEP, www.cdhep.org.br, também nas nossas redes, né? Com a programação, tem sempre coisas legais, coisas muito boas, né? Nós tivemos também um programa agora com cinema e debate do cinema, de filmes, cinemas aqui na periferia. Então, enfim, é isso, gente. Agora estamos no Comitê Popular de Luta Padre Jaime, para discutir processos aqui no Fórum em Defesa da Vida, né? Um processo discutindo a Cesta da Cidadania, para a gente dizer aos candidatos, às candidatas, que a gente está dialogando, alguns que nós queremos que sejam eleitos, e aqueles que quiserem debater, para que a gente tenha os direitos assegurados aqui na nossa periferia. Uhum. Então a Cesta da Cidadania vai ser uma plataforma de direitos que nós vamos escrever e dialogar com deputadas, candidatas a deputadas, deputados, né? Candidatas aí a senadoras, né? Enfim, quem a gente quer postular algumas questões importantíssimas para a periferia ter direito à dignidade e direito à vida. Muito bem, tá aí o programa Cidadania Legal, terminando aqui, e eu queria que o Marcos fizesse um convite para todas as escolas onde tem os grêmios estudantis dentro de cada escola, no sentido de jovens procurar se informar, liga no SEDEP, ver tudo que rola lá, porque muitas vezes a gente não sabe, né? Para você participar. Faz esse convite, Marcos. Eu acho que a gente tem que chamar a atenção dessa juventude que está aí, de alguma forma delas conhecer tudo que rola no SEDEP e as entidades que promovem trabalhos importantes aqui na nossa periferia.
Olha, é um convite, é uma convocação para a juventude, que é o seguinte, gente, a mensagem que eu trago também, olha, vale a pena se juntar, se articular, se organizar, lutar, colar com as pessoas que pensam como a gente, para que a gente, né, unido, seja forte e consiga direito mesmo. Nós conseguimos muitas coisas que tem aí com muita dificuldade, né, mas tivemos muitas vitórias para comemorar. Nós temos muitas coisas, né, relacionadas às conquistas, como nós falamos, dos hospitais, do transporte, naquilo que tem de duplicação das avenidas aqui, aqui a Avenida Guxiquem, né, tudo dependeu de muita luta nossa. O metrô que agora vai ser ali até o Jardim Ângela, o campus aqui do Instituto Federal de Educação, tudo isso depende da gente estar junto. Cola você também, venha, acompanhe a gente nas redes, participe do CEDEP, esteja aí articulado às nossas lutas. Grande Pessoal, abraço. todas as conquistas que a gente teve nas nossas periferias foram lutas. Que não foi porque um vereador A, deputado B trouxe, né? Não, foi lutas. Para conseguir conquistar o hospital do Emboimirim, teve um segmento que se organizou aonde é o terminal, teve muita gente participando na construção daquele hospital que acontecesse como está hoje, né? E a gente tem muito material disso. Tem foto, tem vídeo, tem história. O hospital do Campo Limpo foi a mesma coisa. Na época da Irondina, quem levou o hospital do Campo Limpo foi a Irondina, não é? A Marta, o hospital do Emboimirim. Quem que fez com que a parte da educação tivesse uma melhoria? Foi a Marta, foi o Haddad, não é? Foram os prefeitos. E hoje a gente tem as dificuldades de ter uma duplicação da estrada do Emboimirim. A gente está vendo tudo sendo terceirizado. A gente está... Gente, olha a importância de você ter o conhecimento. É participando das discussões no CEDEP, nas comunidades, para você entender todo esse processo. Porque se a gente não faz parte disso, a gente perde. São políticas públicas que nós estamos deixando, olha, voar, né? Então, esse é o papel. A nossa juventude que estão dentro das escolas, que pensam. Se você fizer uma roda de discussão com os nossos jovens, você surpreende com a forma como ele pensa, como ele fala, como ele... Mas isso não está sendo colocado para fora, né? Então, direitos humanos é tudo isso. É a gente fazer com que os governantes, o Estado, a justiça faça com que a nossa população menos favorecida tenha o direito que está na Constituição Federal do país, a lei máxima do nosso país. Que os nossos governantes não cumprem. Tem que cumprir. Porque se cumprisse o que está na Constituição, a gente não viveria, né, esses problemas que a gente está vivendo aqui, né, Marcos? Gente, tá, pode falar, Marcos. Não, é isso. Eu acho que a sua síntese foi perfeita, né? Com participação, com pressão, né? Com cobranças, né? A gente tem que pensar que essas conquistas todas que nós mencionamos depende do Estado e do governo, que somos nós, né? Mantido pelos nossos impostos. Então a gente tem que, nessa luta legítima, cobrar aquilo que é nosso aqui das comunidades, né? E fazer valer os nossos direitos. É isso aí. E a gente tem o Instituto Federal no Jardim Ângela, né? E Capão Redondo está lutando por lá também. Aproveitar o momento de agora, né? De um governo que pensa no povo. Se a gente não correr atrás disso, a gente vai perder. Só isso. Marcos, suas considerações finais aqui do nosso programa. Primeiro, agradecer esse momento do debate, essa conversa, foi muito boa, né? Eu já acompanhava um pouco a rádio, alguns programas, mas vendo aqui de perto, é importante a comunicação chegar a todas as pessoas. E é isso, gente. A mensagem que eu tenho de consideração final é esperança. Esperança, luta, participação, e aí a gente vai conseguir mudar tudo. E sem luta
não espera cair do céu, que não vai acontecer. Então, muito obrigado pela sua presença, Marcos. Obrigado. Boa noite. E o programa Cidadania fica por aqui. Num próximo programa, que a gente já está aqui convidando as pessoas, a gente vai estar divulgando aqui para vocês, né? Para a gente ampliar os nossos conhecimentos. Tá? O programa Cidadania Legal fica por aqui. Muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.